David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. E ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados, e quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba! E quer dizer: que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone, David Livingstone caiu para o lado direito. Caiu sem mover-se, caiu. Já estava esfriando o seu corpo, morreu de joelhos. Morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar o pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África um dia. David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. E ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados, e quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba! E quer dizer: que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone, David Livingstone caiu para o lado direito. Caiu sem mover-se, caiu. Já estava esfriando o seu corpo, morreu de joelhos. Morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar o pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África um dia.
David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. E ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados, e quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba! E quer dizer: que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone, David Livingstone caiu para o lado direito. Caiu sem mover-se, caiu. Já estava esfriando o seu corpo, morreu de joelhos. Morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar o pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África algum dia. David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. E ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados, e quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba! E quer dizer: que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone, David Livingstone caiu para o lado direito. Caiu sem mover-se, caiu. Já estava esfriando o seu corpo, morreu de joelhos. Morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar o pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África algum dia.
David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. Ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados, e quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba! E quer dizer: o que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone, David Livingstone caiu para o lado direito. Caiu sem mover-se. Caiu. Já estava esfriando o seu corpo. Morreu de joelhos. Morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar um pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África um dia. David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. Ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados, e quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba! E quer dizer: o que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone, David Livingstone caiu para o lado direito. Caiu sem mover-se. Caiu. Já estava esfriando o seu corpo. Morreu de joelhos. Morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar um pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África um dia.
David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. Ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados, e quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba! E quer dizer: o que acontece, o que acontece, o que passa, o que passa, what happened, o que acontece, o que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone, David Livingstone caiu para o lado direito, caiu sem mover-se, caiu, já estava esfriando o seu corpo, morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar um pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África algum dia. David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. E ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados, e quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba! E quer dizer: o que acontece, o que acontece, o que passa, o que passa, what happened, o que acontece, o que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone, David Livingstone caiu para o lado direito, caiu sem mover-se, caiu, já estava esfriando o seu corpo, morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar um pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África algum dia.
David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. Ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados, e quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba! E quer dizer: que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, what happened? Que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone, David Livingstone caiu para o lado direito. Caiu sem mover-se. Caiu. Já estava esfriando o seu corpo. Morreu de joelhos. Morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar um pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África algum dia. David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. Ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados, e quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba! E quer dizer: que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, what happened? Que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone, David Livingstone caiu para o lado direito. Caiu sem mover-se. Caiu. Já estava esfriando o seu corpo. Morreu de joelhos. Morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar um pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África algum dia.
David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. Ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados, e quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba! E quer dizer: que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone, David Livingstone caiu para o lado direito. Caiu sem mover-se. Caiu. Já estava esfriando o seu corpo. Morreu de joelhos. Morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar um pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África algum dia. David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. Ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados, e quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba! E quer dizer: que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone, David Livingstone caiu para o lado direito. Caiu sem mover-se. Caiu. Já estava esfriando o seu corpo. Morreu de joelhos. Morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar um pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África algum dia.
David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. Ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados, e quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba! E quer dizer, que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone, David Livingstone caiu para o lado direito, caiu sem mover-se, caiu, já estava esfriando o seu corpo, morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar um pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África algum dia. David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. Ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados, e quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba! E quer dizer, que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone, David Livingstone caiu para o lado direito, caiu sem mover-se, caiu, já estava esfriando o seu corpo, morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar um pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África algum dia.
David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. Ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados, e quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba! E quer dizer, que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone, David Livingstone caiu para o lado direito. Caiu sem mover-se. Caiu. Já estava esfriando o seu corpo. Morreu de joelhos. Morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar um pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África algum dia. David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. Ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados, e quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba! E quer dizer, que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone, David Livingstone caiu para o lado direito. Caiu sem mover-se. Caiu. Já estava esfriando o seu corpo. Morreu de joelhos. Morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar um pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África algum dia.
David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. Ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados, e quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba! E quer dizer, que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone caiu para o lado direito, caiu sem mover-se, caiu, já estava esfriando o seu corpo, morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar um pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África algum dia. David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. E ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados, e quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba! E quer dizer, que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone caiu para o lado direito, caiu sem mover-se, caiu, já estava esfriando o seu corpo, morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar um pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África algum dia.
David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. E ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados, e quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba! E quer dizer, que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, what happened? Que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone caiu para o lado direito, caiu sem mover-se, caiu, já estava esfriando o seu corpo, morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar o pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África algum dia. David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. E ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados, e quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba! E quer dizer, que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, what happened? Que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone caiu para o lado direito, caiu sem mover-se, caiu, já estava esfriando o seu corpo, morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar o pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África algum dia.
David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. E ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados. E quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba. E quer dizer, que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, what happened? Que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone, David Livingstone caiu para o lado direito. Caiu sem mover-se, caiu. Já estava esfriando o seu corpo, morreu de joelhos. Morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar o pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África algum dia. David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. E ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados. E quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba. E quer dizer, que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, what happened? Que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone, David Livingstone caiu para o lado direito. Caiu sem mover-se, caiu. Já estava esfriando o seu corpo, morreu de joelhos. Morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar o pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África algum dia.
David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. E ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados. E quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba. E quer dizer: que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, what happened? Que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone, David Livingstone caiu para o lado direito. Caiu sem mover-se, caiu. Já estava esfriando o seu corpo, morreu de joelhos. Morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar o pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África algum dia. David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. E ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados. E quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba. E quer dizer: que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, what happened? Que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone, David Livingstone caiu para o lado direito. Caiu sem mover-se, caiu. Já estava esfriando o seu corpo, morreu de joelhos. Morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar o pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África algum dia.
David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões, nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. Ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados, e quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba. E quer dizer: que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, what happened? Que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone, David Livingstone caiu para o lado direito. Caiu sem mover-se. Caiu. Já estava esfriando o seu corpo. Morreu de joelhos. Morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar um pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África algum dia.